O esporte está presente e faz parte da vida de milhares ou milhões de brasileiros, especialmente neste final de ano, quando começam os chamados projetos verão. E nos últimos anos, o fisiculturismo ganhou espaço e atraiu a atenção e o gosto da população. Além de medir o condicionamento físico e o volume muscular dos atletas, o fisiculturismo tem como objetivo ressaltar a beleza estética do corpo humano a partir da hipertrofia muscular, ou seja, o aumento de volume de massa muscular. O Brasil tem atletas conhecidos internacionalmente como Ramon Dino, Franciele Matos e Rafael Brandão. Para falar mais sobre essa modalidade, nós vamos conversar agora com o Marco Antônio, mais conhecido como Gorgonoide, que está fazendo história no mundo fitness e possui mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Chega agora no nosso Tá na Roda. Gorgonoide, que prazer te receber aqui, hein? Boa tarde, muito obrigado. Eu que agradeço, Nelson, a oportunidade de estar aqui para a gente conversar um pouco sobre esse esporte, que eu acompanho tanto e, querendo ou não, serve de inspiração aí para brasileiros e pessoas no mundo inteiro a melhorar a saúde, né? Ô Gorgonoide, você sabe que você é talvez um dos maiores expoentes aí do mundo fitness, enfim, do bodybuilding, enfim. E eu conheci o seu trabalho o dia que você esteve no podcast do nosso amigo Rodolfo Maris, lá no podcast Sem Filtro. Eu achei muito legal, assim, a conversa de vocês e esse mundo muito próprio do fisiculturismo em especial, mas que atinge a muitas outras pessoas que não são necessariamente atletas, não levam isso como profissão, como propósito único de vida, mas que, vez ou outra, estão ali buscando mais conhecimento sobre como ter uma vida mais saudável, buscar uma saúde física, até mental, por decorrência disso também. E eu queria falar com você sobre como você vê o aumento do interesse da população pelas atividades físicas, pela musculação, você que está tão dentro desse universo. Então, eu percebo que o aumento do interesse das pessoas por atividade física cresceu bastante na época da pandemia, porque quando as pessoas começaram a perceber que as pessoas que eram mais ativas fisicamente tinham menos colaterais, estavam mais fora do grupo de risco, a gente percebeu uma explosão aí, tanto na criação de conteúdo, porque as pessoas também ficaram em casa, e começaram a perceber que, como eu disse, que a atividade física melhora não só a sua disposição, mas também a sua, como se diz, resistência a qualquer tipo de doença. Então, hoje o Brasil ele já é o segundo maior mercado fitness do mundo, perde apenas para os Estados Unidos, mesmo a gente não sendo um país, digamos assim, de primeiro mundo. Então, hoje só os Estados Unidos estão na nossa frente, até em número de academias. O Brasil hoje já tem mais de 40 mil academias, os Estados Unidos têm próximo de 50 mil. Só para você aí ter uma noção de como que o mercado fitness do Brasil cresceu bastante. Rapaz, é o segundo mundial, então. Só perde para os Estados Unidos. Sim. O Gorgonoide, pelo meu shape aqui, eu acho que você dá para ver que eu não tenho muita habitualidade nas academias, né? Mas a gente tem uma participante aqui no Tá na Roda, que essa, meu amigo, é fitness. Quem acompanha os stories da Priscila sabe que ela tá lá puxando o ferro. Ela vai te fazer uma pergunta, Gorgonoide. É fanfarrão. Boa tarde, Gorgonoide. Eles estão brincando aqui comigo porque eu estou numa luta, para vencer o sedentarismo. Mas eu vou vencê-lo, se Deus quiser. A minha pergunta a você é o seguinte: claro que a atividade física, ela melhora demais tudo, e a gente sabe disso, isso é provado. Mas você acha que a alimentação teria um peso ainda maior do que o exercício físico frente aí à doença, à questão de você baixar a massa, modificar a massa magra? Queria saber se só o exercício sozinho, continuando uma alimentação que seria aí, não a adequada, se ela atrapalha, se ela interfere, se você poderia nos dizer, se sabe sobre isso? Então, existe uma briga interna na musculação com relação ao que é mais importante, se é dieta ou se é o treino. Mas a gente percebe nos últimos anos que o pessoal chegou na conclusão que tem que ser 100% os dois. Uhum. Porque você consegue sim melhorar a sua aptidão física só com atividades físicas. Mas quando você alinha isso com uma alimentação mais saudável, você potencializa muito todos os seus marcadores de saúde e de desempenho.
Então, você consegue emagrecer sem fazer uma alimentação saudável? Sim, você consegue. Mas se você se alimentar de maneira saudável, você consegue, digamos assim, turbinar o seu resultado. Não só estético, mas também de saúde. E assim, as pessoas têm uma ilusão de que se alimentar saudável é comer pouco, e não é bem assim. A gente percebe que quando as pessoas comem mais comida de verdade, que a gente fala, né, aquela comida que a gente aprendeu, né, com os nossos avós, alimentação de arroz, feijão, carne, salada, né? Então a gente percebe que isso que é o ideal. Só que hoje, com a industrialização, a gente aumentou muito o acesso, né, a comidas pré-feitas, né, os que a gente tem no supermercado, pizza pronta, lasanha pronta, fast food, iFood e tudo mais. Então hoje está muito fácil você comer errado. A gente percebe, por exemplo, que nos Estados Unidos o índice de obesidade já é praticamente uma pandemia, né, de obesidade. Isso também está chegando no Brasil. Então, se as pessoas voltarem a comer comida de verdade e alinhar isso com a prática de atividade física, com certeza vai melhorar todos os marcadores, colesterol, sensibilidade à insulina, combate a diabetes tipo 2, enfim, não tem nem comparação quando você alinha os dois. Ô, Gorgonoide, eu quero saber um pouco mais da sua história aí, para saber se tem esperança para pessoas sedentárias como eu. Você sempre foi interessado aí na academia, na atividade física, ou teve algum dia que você teve que mudar a chave para buscar mais saúde? Explica pra gente. Não, pelo contrário, eu sempre fui muito magro mesmo, de ruim. Só que quando a gente vai ficando mais velho, né, a gente que é magro começa a ficar falso magro. Que a gente começa, quando a gente é novo, geralmente a gente faz mais atividade física, por mais que seja brincadeira, ou vai para a escola de bicicleta, então a gente tem uma vida muito mais ativa. Mesmo a gente tendo genética, né, para ser magro, a gente costuma ficar o famoso falso magro, que é, assim, a grande maioria das pessoas. Então, eu me interessei por musculação de verdade, digamos assim. Eu sempre fui aquela pessoa que vai na academia, mas não tinha aderência nenhuma. Então, mais ou menos em 2016, início de 2016, eu comecei a realmente pesquisar sobre e aprender muito sobre musculação e dieta. E foi aí que eu realmente comecei a transformar, né, meu físico. E foi nessa época que, como eu tive uma transformação bem rápida, que eu comecei a fazer conteúdo na internet voltado para musculação, compartilhando com os meus seguidores as coisas que eu estava aprendendo. Quer dizer, tem esperança para mim também. Eu talvez seja um desses falsos magros, porque eu sempre fui magrelo, mas daí agora eu tô engordando, mas eu engordo a barriga especificamente, assim. A barriga é que engorda. Só o Jogo você, da Luz. Né? Jogo da Luz é te fazer uma pergunta, Gorgonoide. Gorgonoide, desculpa meu desconhecimento e curiosidade, mas eu queria saber o que é esse trem de Gorgonoide? É sobrenome? É um nome internacional? Eu já ouvi dizer até que vem do interior de Minas Gerais. O que significa? Cara, eu sou do interior de Minas Gerais, mas esse nome é porque, como eu sou do interior de Minas, a gente aqui é muito da roça, digamos assim. Então a gente tem vergonha. Eu fazia faculdade de engenharia elétrica e eu tinha muita vergonha das pessoas me descobrirem. Eu estava fazendo conteúdo fitness, para não ser chacota na sala de aula dos meus amigos. Então eu criei um fake, digamos assim, fazia os vídeos e tinha um Instagram e o YouTube. Só que eu não seguia ninguém que eu conhecia. Então, eu usei um pseudônimo, que era eu usava quando eu era novo, quando, sabe, bate-papo, essas coisas, bate-papo da UOL, coisa antiga, que era só um apelido de internet para ninguém me achar. Mas aí meu canal foi crescendo, aí inevitavelmente as pessoas daqui da cidade acabaram me descobrindo. Mas é só por isso. O pseudônimo, então, ficou mais famoso que o Marco Antônio, é isso? Com certeza. Agora, isso. A pergunta agora é do Ricardo Rose. Boa tarde, Gorgonoide, parabéns aí pelo trabalho. A minha pergunta é a seguinte, eu também estou começando agora nesse universo e tenho me deparado na internet, inclusive vi viralizar várias vezes algumas listas de marcas de creatina ou de whey protein. Ali você vê alguns casos em que, no caso da creatina, por exemplo, estou falando de uma lista recente que estava circulando na internet, e marcas que não... 100% não era creatina. Como é que o cidadão, como é que quem está nos assistindo agora pode se defender disso, pode entender um pouco melhor, como ele pode comprar isso? Porque eu, por exemplo, sou completamente leigo. Aí eu vi uma lista imensa com a maioria das marcas ali, que 20% do conteúdo tinha creatina, 10%, 5%. Me causou, assim, eu fiquei realmente bem assustado com isso. O Gorgonoide, e emendando, não só a creatina, né?
A gente tem também uma série aí de marcas de whey protein também. É verdade. Que estão fraudando conteúdo, suspeitas de adulteração do produto, enfim. Fala pra gente, dá algumas dicas aí pra nossa audiência não cair em golpe. E complementando, são produtos caros, né? Não estamos falando de coisas aí de 10, 20 reais, não, são produtos caros. Tanto o whey quanto a creatina são caríssimos. Qual o item do whey? Então, a gente recomenda as pessoas procurarem sempre os sites oficiais das principais marcas. Eu vou citar algumas marcas aqui, tá? Inclusive uma sou patrocinado, mas vou citar outras também que são famosas e são confiáveis. E, por exemplo, a Growth Supplements, a Max Titânia, a Integral Médica, a Black School. São algumas das marcas aí que são conhecidas já estão há bastante tempo no mercado e costumam não ter problema de adulteração. Mas, mesmo assim, às vezes ainda pode acontecer algum erro. Então, as pessoas devem evitar marketplace. Por exemplo, Mercado Livre, Americanas, eles aceitam qualquer pessoa vender produtos lá dentro. Então, você acaba sendo enganado por preços que chamam muita atenção. Então, quando você vê um produto muito barato, você tem que desconfiar, porque a chance daquilo ali não ser whey protein, não ser creatina é altíssima. Você também, outra dica é você ir nas lojas, né, de suplementos de sua confiança, né, pessoas que você tem confiança, porque aí a chance de você ser enganado é maior. Porque algumas marcas geralmente as que têm esse tipo de problema são as marcas que estão em ascensão. Eles conseguem chamar a atenção das pessoas por um preço muito acessível, mas a grande maioria das vezes é algum tipo de fraude. E assim, é muito difícil você detectar isso. Por exemplo, a creatina. Creatina, se você joga ela na água e ela faz tipo uma nuvem, é sinal que aquilo dali é maisena, por exemplo. Entendeu? A creatina, ela faz tipo uma areia e vai para o fundo rapidamente. Então, assim, as pessoas têm que tomar cuidado, infelizmente. Não tem como você detectar isso em casa, é muito complicado. E, como eu disse, é melhor você optar por ir nos sites oficiais, que lá é garantido, que é daquela própria marca, e outra, se você tiver algum tipo de problema, você tem a quem recorrer, certo? Porque se você comprar num lugar que é suspeito e está com uma promoção muito estranha, a chance daquilo ali ser adulterado é altíssima, entendeu? Então, assim, esse mercado de suplementação não é só aqui no Brasil, tá, gente? Tem gente que acha que o problema é o Brasil, não é. Isso é no mundo inteiro. E, assim, você pode optar também pelos influenciadores de sua confiança, entendeu? Às vezes você gosta do Ramondino tende, né, a se envolver com marcas boas, o próprio Rafael Brandão, que foi citado, a Franciele Matos. Então, assim, esses influenciadores, assim, de mais renome, eles costumam indicar bons produtos. E eu acredito que você tem que tomar cuidado com os influenciadores de modinha. Eu vou dar um exemplo, tá? O influenciador é da área de cosmético. Ele se envolve com uma marca de proteína ou alguma marca de creatina, sabe, fazendo um produto próprio. Eu, particularmente, desconfiaria, entendeu? Tem que ser alguém da área, né? Alguém que tá ligado de como é que funcionam as coisas. O Wilson Pedroso vai te fazer uma pergunta. Wilson, é por isso que você não cresce, irmão. Você tá comprando whey protein, você tá tomando maisena em vez de whey protein? Fico comprando whey no bar da Dirce aqui, não tá dando certo. Fico comprando whey com o Ceará aqui no bar da Dirce, não dá certo. Mas e no rótulo, assim? Porque, tudo bem, vou na loja, não lembro a marca, não sei o que é importante ou não. A gente consegue identificar no rótulo se a gente está comprando algo suficiente para um whey de qualidade, uma creatina de qualidade? Tem uma coisa aí, explica pra mim, que sou um leigo total. Tem uma coisa de coisa isolada, não isolada. Explica aí, ô Gorgonoide, já dá uma aula de suplemento pra gente, por favor. Vou explicar de maneira bem breve. A gente tem basicamente 3 tipos de whey protein. A gente tem o whey protein concentrado, que é o mais comum. Aí tem o whey protein de 80%, 60%, 40%. Quanto menor essa porcentagem, menor a concentração da proteína, que é o que interessa, que é o que faz ficar caro. Aí você tem o whey isolado. O whey isolado, geralmente, ele é para pessoas que têm sensibilidade à lactose. Então, assim, por isso que ele é mais caro. Ele é isolado porque ele tem uma taxa minúscula de lactose, mas mesmo assim eles ainda costumam colocar lactase lá dentro para que não tenha nenhum vestígio de lactose. E tem o whey protein hidrolisado, que já é mais utilizado em caso clínico. A pessoa que faz redução de estômago, está com algum problema estomacal, usa o whey hidrolisado. Então o whey hidrolisado já é um whey pré-digerido.
ele geralmente tem um gosto muito amargo, porque os aminoácidos quebrados, ele tende a ficar muito amargo. E o whey isolado, atletas gostam de usar por causa da pureza dele, mas para a população em geral, se não tiver nenhum problema com lactose, o whey concentrado já é o suficiente. E com relação à tabela nutricional que foi perguntado, cara, infelizmente a gente tem que saber fazer regra de 3, tá? Então, assim, às vezes você vê um produto que chama lá 100% whey protein. Aí você vai na tabela nutricional, na verdade aquele whey é 60%. Estou dando um exemplo, tá? Isso é a coisa mais comum do mundo. Então, como que você tem que fazer na prática? Você tem que dividir. Você vai lá na tabela nutricional, olha a quantidade de proteína, vamos supor que tenha 24 gramas de proteína por dose. E a dose é de 30 gramas. 24 dividido por 30, 0,8. Ou seja, esse seria um whey 80%. Porque também tem produtos que fazem, sabe o quê? Para enganar, entre aspas, o consumidor. Eles colocam lá que tem 24 gramas de proteína por dose, mas a dose é de 40 gramas. Quando você pega 24 e divide por 40, você vai ver que dá 0,6. Então é 60%. Ou seja, você vai estar aparecendo lá que o whey é mais barato, esse whey, só que na verdade você está pagando mais caro, porque o que importa no whey protein é a proteína. E tem casos piores ainda. Tem marcas que colocam lá que é o whey protein, aí coloca lá 30 gramas de proteína por dose. Só que a dose é de 100 gramas. Ou seja, você tem que colocar 5 scoops, vai ter 30 gramas em 100 gramas, ou seja, é só 30%. O resto que tem ali é maltodextrina, dextrose, que é carboidrato, assim. E é um negócio muito barato. Então, por isso que às vezes você encontra um whey protein de R$50, de R$60 no mercado e fala, nossa, que whey barato. Mas, na verdade, é porque aquilo ali está lotado de carboidrato e carboidrato é muito barato. O caro mesmo, sempre, é a proteína. 30 gramas de proteína, mas tem que tomar o pote inteiro para chegar nas 30 gramas, aí não adianta, né? Exatamente. Agora, tem algumas alternativas mais baratas para quem está começando, para quem não tem muito acesso, o Gorgonoide? Porque a turma aqui já conhece. Eu sou de Bastos, é a cidade do ovo. E lá tem a fábrica de ovo em pó, que é a albumina, que é a clara do ovo em pó, que também é uma fonte de proteína e às vezes mais acessível, né? Como que você avalia o uso da albumina, por exemplo, para quem está buscando uma fonte de proteína mais acessível? Posso emendar a sua pergunta? E essa questão que agora virou moda, tem gente que só come ovo o dia todo. Só come ovo. Vê influencer com não sei quantas caixas de ovos, que só come ovo. É ovo de manhã, aí filma almoçando só ovo, e filma jantando só ovo. Ovo, peito de frango e batata doce. Vai lá, Gorgonoide. Enfim, mas vamos lá. O ovo, se for falar de maneira científica, ele é a proteína mais completa que existe. Tá? Ele é a melhor fonte de proteína que existe quando você pega... Tem vários parâmetros de comparação, né? Vários métodos. Quando você vai fazer uma escala geral, o ovo é o mais completo. É só você parar para pensar que do ovo nasce uma vida inteira. Então, mesmo filosoficamente falando, faz sentido ele ser a proteína mais completa que existe. A clara do ovo é a parte do ovo que tem só proteína, mas não tem a gordura. A gordura está totalmente concentrada na gema, tá? Então, por isso que você vê muitos fisiculturistas, por exemplo, comendo assim de manhã 2 ovos inteiros e 8 claras. Para quem está perguntando, sim, os fisiculturistas jogam 8 gemas fora, tá? Nesse caso, nesse exemplo que eu dei aqui. Então, assim, quando você vai avaliar o ovo ou, por exemplo, a proteína isolada do soro do leite, que é o whey protein, se você for analisar a preparação e tudo mais, sai quase equivalente o custo-benefício. Mas a albumina, quando você vai comprar numa loja de suplementos, realmente ela é mais barata. A única desvantagem da albumina é que muita gente tem problemas aí, né, com a digestão, pode ter muitos gases, e o sabor não é igual o do whey protein. O whey protein tem um sabor um pouco melhor. Mas também tem outras proteínas mais baratas, por exemplo, a proteína da soja, a proteína da ervilha, a proteína do arroz. E você consegue, tá? Já existem lojas de suplementos que vendem esses blends, né? Blend é quando você pega uma composição de várias proteínas vegetais para você ter um concentrado proteico tão eficiente quanto a proteína. A única recomendação para quem é vegano, para quem não consome proteína animal, né? O whey protein, querendo ou não, é uma proteína de fonte animal, é que o ideal é você consumir de várias fontes de vegetais, porque aí a proteína fica mais completa e simula mais uma proteína animal, por exemplo. Mas sim, se você pegar os blends veganos, costumam ser bem mais baratos do que a proteína do whey protein, por exemplo. Você acaba economizando bastante. Vou dar um exemplo de preço aqui. O whey protein hoje, lá no site da Grove, por exemplo, está R$120.
uma média. Se você pegar um blend vegano do mesmo, com a composição muito parecida, vai sair aí por R$80, R$90. Muito bom. Tá aí. Muitas dicas valiosas, hein? A Priscila tem mais uma pergunta, Gorgonoide. Vou aproveitar aí da sua didática e do seu conhecimento. Aproveitar também que está um boom sobre essas questões da whey protein e creatina. Minha filha falou, mãe, eu quero tomar creatina. Eu falei, tem que passar no nutricionista, tem que passar no médico. Eu queria saber um pouco se você acha que é importante, né, dentro dessa construção do músculo, enfim, e até para a própria saúde, a gente, de fato, fazer a ingestão de creatina. Se ela faz mesmo diferença, se é só um burburinho aí, né, da atualidade. O que faz a creatina no corpo? Porque a proteína constrói as células, não é isso? E a creatina faz o quê, o Gorgonoide? Então, a creatina ela participa de um processo que chama síntese de ATP, que é a adenosina trifosfato se converte em adenosina difosfato. Mas isso aí é um termo técnico, mas é basicamente a transferência de energia. Então, a creatina, para vocês que talvez não saber, é o suplemento mais estudado da humanidade, tá? Ele é o mais estudado de todos. Ele é 100% comprovado, dificilmente você vai ver alguém falando mal de creatina, tá? Eu sei que um tempo atrás o pessoal associava problema renal, mas foi visto que isso é mito. É claro que se a pessoa tem algum tipo de problema, o ideal é sempre ela consultar o médico. Mas, de maneira geral, a creatina só tem benefícios. Inclusive, tem estudos feitos com pessoas idosas em que a creatina ajuda até a prevenir, por exemplo, o Alzheimer. Só para vocês terem noção. E a creatina, sim, ela ajuda na força. Qual que é a dose de creatina usada? Só para você ter uma noção. É 0,07 vezes o seu peso. Então, se a pessoa pesa 100 quilos, a pessoa consome, em média, 7 gramas de creatina por dia. A creatina deve ser utilizada todos os dias, tá? Ela não tem efeito agudo, ou seja, ela tem efeito crônico. Você começa a perceber os benefícios da creatina quando você está usando ela aí, né, 1 semana, 2 semanas, você começa a perceber o aumento de força. E você deve usar ela para sempre. Você nunca para de tomar creatina, nem no dia de descanso, nem em hipótese alguma. Então, é assim que se utiliza creatina. E sim, cara, creatina funciona. E assim, ela para quem entende de musculação, você pode perguntar. Qualquer profissional aí da área vai falar. Se for para... Gente, presta atenção, pelo amor de Deus, tá? Tô falando aqui, se você vai treinar, o ideal é a alimentação. Depois que sua alimentação tá ok, o primeiro suplemento é a creatina, junto com o whey protein. Então, assim, se você não tem condição de suplementar, vai na alimentação. Pode ter certeza que você vai ter excelente resultado. Mas, se você tiver condição de suplementar, a creatina sempre é bem-vindo, não interessa o sexo da pessoa, a idade, ela sempre é bem-vinda. Muito bem. Agora a pergunta do Ricardo. O Gorgonoide, você falou da creatina, mas no caso do whey, para um adulto que não vai ser fisiculturista como você, não vai participar de nenhum tipo de campeonato, qual a quantidade de proteína a ser ingerida por dia que seja ali uma média satisfatória? Então, para a pessoa que está buscando saúde e um pouco de hipertrofia, se a pessoa consumir 1,6 vezes o peso corporal, já está ok. Uma pessoa mais marombeira mesmo, ela consome aí mais ou menos 2 a 2,4. O que isso quer dizer? Uma mulher pesa 60 quilos. Então, ela vai consumir aí de 90 a 120 gramas de proteína por dia. Mas lembrando que eu estou falando do macronutriente. Por quê? Vou dar outro exemplo aqui para vocês que estão assistindo entender. 100 gramas de peito de frango pronto, grelhado, vai ter aproximadamente 30 gramas de proteína. Ou seja, uma pessoa que quer consumir 90 gramas de proteína teria que comer, então, 300 gramas de frango. Estou dando um exemplo ao longo do dia inteiro, tá, gente? Então, quando você pergunta do whey protein, as pessoas têm mania de achar que você tem que tomar whey protein para pré-treino. Você tem que tomar pós-treino, senão não tem efeito. Não tem nada disso. A proteína, né, seja ela o whey protein, seja a albumina, seja o frango, seja o ovo, você tem que consumir ao longo do dia inteiro e bater sua meta diária. O básico é isso. Então, quanto que você precisa de whey protein? Vamos supor que você consegue lá no café da manhã comer 2 ovos e 2 claras. Só aí já deu 20 gramas de proteína, mais ou menos. Aí no almoço você consegue comer lá 150 gramas de frango. Já deu mais 45, já deu 65. Aí à noite você consegue jantar também, consegue comer mais umas 20 gramas de proteína. Vamos supor que nisso tudo já deu 90 gramas. Aí sua meta é bater 120, então você precisa de 30 gramas de proteína do whey protein.
Então a pessoa tem que entender que o whey protein ele só serve para suplementar aquilo que você não consegue com a alimentação. Então é um mito esse negócio de whey protein pós-treino. Só que também tem que ficar claro aqui que pessoas comuns, igual vocês aí que trabalham, correria o dia inteiro, acorda cedo, vai trabalhar, fica o dia inteiro no escritório, muitas vezes não tem o tempo de fazer todas as alimentações certinhas. Então o whey protein ajuda muito as pessoas que têm a vida corrida, porque você está aí no escritório, aí você consegue fazer uma refeição rapidinha só. Você vai lá e pega, nem que seja um pão com manteiga, eu tô dando um exemplo, tá, gente? Um pão com manteiga e toma lá 45 gramas de whey protein. Cara, não é o ideal, mas pelo menos você está consumindo a quantidade de proteínas que você deve consumir no dia. Basicamente é isso. Muito interessante. Vai lá, Wilson. Antigamente, você pode até se eu estiver errado, você me corrige, tá? Antigamente eu tinha o sentimento que os body, né, o pessoal muito forte, tinha aquela questão, toma bomba, existia um certo preconceito. Hoje eu vejo que as pessoas vê com outros olhos, o sentimento é diferente e traz um pouco do sentimento de saúde. Isso é real? Isso é por conta... As redes sociais trouxeram quebraram esse preconceito que existia, se é que pelo menos meu sentimento era que existia. Você acha que a rede social, a internet, quebrou um pouco esse preconceito, ou qual foi a grande virada? Então, acontece o seguinte, hoje, às vezes, a pessoa tem uma sensação, tá? Quem acompanha o fisiculturismo mais de perto, é que aumentou a quantidade de pessoas utilizando anabolizante. E se você for parar para pensar, sim. Mas é que o esporte, né, o fisiculturismo como todo cresceu. Então, se tem muito mais gente praticando o esporte, também, consequentemente, tem mais gente utilizando anabolizante. Então, assim, é como se fosse proporcional. Vou dar um exemplo. Antigamente, tinha 1 milhão de pessoas fazendo musculação. Vamos supor que 1% das pessoas usam anabolizante. Então, de 1 milhão, tinha 1.000 pessoas usando anabolizante. Exemplo. Hoje tem 10 milhões de brasileiros fazendo musculação. 1% ainda usa anabolizante. Só que agora, então, tem 10.000 pessoas usando anabolizante. Lembrando que eu estou dando um exemplo aqui. Agora, essa parte do estereótipo, né, do marombeiro ser um cara ogro, neandertal, que toma bomba e fica lá, eu acho que isso mudou um pouco com as redes sociais e quando as pessoas começaram a perceber que existem, sim, marombeiros que são bem-sucedidos. Por exemplo, Paulo Musi, o próprio Renato Cariani, que se envolveu numa polêmica recente aí. Mas, enfim, a gente conseguiu perceber que tem vários atletas que também têm um lado intelectual muito desenvolvido, entendeu? Então, hoje, graças à internet, né, graças ao YouTube principalmente, a gente conseguiu, né, disseminar bastante informação, no caso aqui, principalmente na bolha da musculação no Brasil, e conscientizando, né, as pessoas. Então, assim, eu acredito que o número de usuários de anabolizante continua crescendo, tá? Tem muita gente que faz apologia, sim. O fisiculturismo é um esporte, né, de alto nível, aquele que a gente vê lá, Ramon Dino, Rafael Brandão, lá no Mr. Olímpia, que é o maior evento do mundo. Todos os atletas ali fazem utilização de anabolizante, mas o que eu acho bacana é que não tem ninguém ali fingindo que não usa. Então o pessoal conscientiza que eles estão ali em alto nível, que ninguém deve copiar aquilo e existe também um grande boom atualmente aí do fisiculturismo natural, onde os atletas são menores, mas em compensação tem muito mais saúde. Tá aí, conversamos aqui com Marco Antônio Gorgonoide, um dos maiores influenciadores digitais da área do fisiculturismo, da vida fitness. Gorgonoide, que prazer te receber aqui no Tá Na Roda. Espero que você volte outras vezes para nos ajudar a entender melhor essa questão de atividades físicas, de alimentação, suplementação. Portas sempre abertas para você aqui. Parabéns pelo seu trabalho e deixa aí onde as pessoas podem te encontrar, onde elas podem acompanhar o seu trabalho e terem acesso a mais dicas como as que você nos deu. Então, primeiramente, muito obrigado, Nelson. Obrigado a todo mundo aí que fez as perguntas. A pessoa, para me encontrar, é só pesquisar Gorgonoide com D mudo no final, no YouTube, no Instagram principalmente. Tem meu site também. Tem um aplicativo para a pessoa montar dieta de graça. Só você procurar Gorgo App. Lá ensina a medir seu percentual de gordura em casa. Tudo 100% gratuito. Mostra os gráficos lá para você acompanhar a sua evolução. Enfim, e se você quer acompanhar um pouco das notícias fitness, né, as confusões que acontecem na maromba, só você procurar meu canal também que você vai se divertir bastante.
Fechou. Gorgonoide não tá na roda desse domingo. Muito obrigado, Gorgonoide. Até a próxima.